Senta, que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é empresária, proprietária da única cafeteria com espaço business em Franca. Seja muito bem-vinda, Carol Rodrigues. Muito obrigada pelo convite, Fabíola. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sei, gente, faz tempo que ela já está sonhando com esse momento, apesar da gente já ter convidado ela, há um tempão, e agora foi o momento certo, Chegou o meu né? momento, é isso mesmo. A gente estava falando um pouquinho disso antes ali, né, Fabíola, antes da gente começar, que realmente tudo tem seu momento, né? Eu sou mãe, né, de 2 pequenos, e o primeiro contato que você teve comigo, né, pela primeira vez ali, o primeiro convite, eu estava grávida do meu segundo filho, né, do Oliver recente, aí 1 ano e pouco atrás. E eu recusei, entre aspas, né, o convite, eu posterguei aí o convite, porque eu tava numa fase... Você estava prestes a ter Prestes a ter, eu tava gravidíssima, assim, então... Quase na hora de nascer. E era recente também a minha compra da Labor Coffee, né, porque nós vamos falar um pouquinho depois aí, mas eu adotei a Labor Coffee, né, então eu tinha acabado ali, entre aspas, adotei, né, eu tinha acabado de comprar a Labor Coffee, engravidei, então eu tava numa fase em que eu meio que não sabia quem eu era, sabe? E aí quando você me falou, nossa, vamos participar do programa, você contar a sua história, eu falei, gente, mas eu nem sei direito mais quem eu sou, preciso de um tempo pra me redescobrir, sabe? E como a gente estava conversando agora há pouco, a gestação causa isso na gente, né? Causa. Porque por mais que seja o segundo filho, é um momento de redescoberta, é a primeira vez que você é mãe de 2. Exato. Né? E começando com uma empresa, e é isso, né? Tipo, quem sou eu? O que está acontecendo comigo agora? Qual que é o meu papel agora, né? Porque quando a gente se torna mãe, é claro que, né, que por um período a gente a gente mergulha tão intensamente nessa função de mãe, nesse papel de mãe, que a gente demora mesmo para entender como ficam os outros papéis, as outras funções, né? Como esposa, como filha, como amiga, como empresária, ou às vezes, dependendo da área que você trabalha, né? Enfim, né, essa parte profissional também, a gente vai ter que se redescobrir, porque tudo muda, né? Muda, e como muda, né? E muda mesmo, assim, no nível da gente não se reconhecer mais e ter que se redescobrir, entender de novo quem que a gente é, do que a gente gosta, como que a gente vai reorganizar a nossa vida, o nosso tempo, né? E é um processo, eu vi uma pesquisa algum tempo atrás, mas eu não lembro direitinho, mas se eu não me engano, é um processo que leva em torno de 7 a 8 anos. Eu tava vendo também sobre isso, exatamente. É demorado pra gente voltar a se conectar 100% com a gente, né? Exato. Quando eu cheguei nesse momento, eu fui lá e tive outro, filho. É sempre assim, né? A hora que a gente acha que a gente tá arrasando, vai lá e tem o segundo. E, enfim, mas de fato, hoje, quando eu cheguei aqui, eu me senti muito, assim, feliz, porque me veio na cabeça isso, assim, poxa, eu tô aqui depois de tanto tempo do primeiro convite, hoje me sentindo muito mais segura de quem eu sou. Que bom. Né? E muito mais, assim, tranquila em relação aos caminhos, né, que a gente vai escolhendo, porque não são fáceis, mas quando a gente consegue ter um pouco mais de clareza dos caminhos, fica um pouco menos difícil, né? Fica um pouco mais leve. Tudo muda. E aí é seguir o processo. Mas, Carol, o papo já começou gostoso, né, gente? Vocês viram. E todo mundo que vem aqui tem que começar contando da infância. Porque a gente gosta de saber nos detalhes, a essência dessa pessoa. Eu sei bem disso, né? Já assisti muitos programas que bom. E eu acho que eu tô já muito mexida há alguns dias, né? Por saber que eu ia vir tudo, e isso já despertou em mim algumas coisas. A hora que eu cheguei aqui, que me veio essa sensação de natureza, que o lugar aqui é maravilhoso e tudo, essa paz, e me ativou essa questão da infância, eu lembrei das minhas férias, porque agora é férias escolares, né? Minha filha tá de férias, então cada dia eu tento inventar alguma coisinha diferente pra fazer com ela. E me veio na cabeça, me veio na lembrança, assim, essa questão das férias escolares, que a família da minha mãe é de Uberaba, e os meus tios tinham fazenda, então eu ia muito pra lá, né, nas férias, nos feriados. Assim, se eu pudesse escolher, eu sempre estava lá, né, nos feriados, nas férias, porque era assim, eu esperava o ano inteiro pra estar lá. Verdade, né? Porque eu não tenho família em Franca, além da minha mãe, meu pai e meu irmão, na época que a gente era criança. Hoje em dia meu irmão tá fora, mas na época, quando crianças, o meu irmão morava, óbvio, aqui. Então, assim, era minha mãe, meu pai e meu irmão. Então, quando eu ia pra Uberaba, era um momento de glória, assim, né? De estar com a família e com os primos. Os primos, todo mundo junto. E essa sensação que me deu aqui, sabe, do fogão a lenha, da água correndo e de um ambiente mais rústico, me veio essa lembrança da fazenda, sabe? Esse cheirinho de terra. Que gostoso. Nossa, eu amo. Eu acho que eu estou pensando nisso esses dias, nessa questão da infância, que eu sabia que você ia me trazer esse incentivo aqui para falar disso.
Me veio muito isso, essa questão da natureza, sabe, de estar no meio do mato. Foi festa junina agora, né, recente, no mês de junho, a gente teve várias festas juninas, da escola, da minha filha, de amigos, e todo ano tinha uma festa junina nessa fazenda, nossa, super assim, né? tradicional. A festa na roça. É isso, festa na roça. A gente passava dias na roça fazendo pamonha, fazendo né? tudo, E eu, criança, acompanhando, pra mim era tudo, assim. Eu lembro de tirar leite da vaca de manhã, sabe? Sério? E tomar o leite. Então, assim, eu acho que eu tive uma infância que teve uma conexão muito rica, grande né? com a natureza. E não só essa questão da fazenda, eu entrei no banheiro ali, gente, da casa de vidro aqui, maravilhoso esse banheiro. O que é esse banheiro? É um banheiro cheio de natureza, com plantas, né? E me veio também lembranças da Serra da Canastra. Eu ia muito com os meus pais para a Serra da Canastra, que é um lugar pertíssimo de Franca, se for ver, que a gente às vezes explora tão pouco. Conheço muita gente que não conhece a Serra da Canastra. Nossa, eu fico espantada muito, quando a pessoa fala que não conhece. Eu falo, gente, mas tá aqui do lado. Depois que eu tive filhos, a gente diminuiu a frequência. Mas é porque eles estão pequenos ainda. Eu acho que daqui a pouco, quando os meninos estiverem um pouco maiores, eu falo isso pelos meus filhos também. Porque eu ia muito com os meus pais, mas era um pouco mais velha, assim, acho que ali uns 8, 10 anos, 12, porque aí eu já fazia trilhas com eles. Mais então, tranquilo, né? Na hora que eu entrei no banheiro ali, me veio isso, assim, porque a gente ficava numas pousadinhas bem, assim, no meio do mato mesmo. Então, assim, acho que natureza, quando você me pergunta da minha infância, me vem muito essas lembranças, né? Minhas melhores lembranças de infância são desses momentos, assim, em contato com a natureza. Então, pra mim, tá aqui. Eu cheguei aqui, senti tudo isso, falei, gente, que... Engraçado, você contou tudo isso e fez eu lembrar da minha. Porque também, quando a minha mãe tinha uma prima que morava na roça, falava assim, na roça, perto de Alto Porã, Rifaina ali. E, nossa, quando a gente ia pra lá, e essa questão do leite, de tirar o leite da vaca, eu não tirava, mas bebia. Hoje eu não tenho coragem, mas antes eu bebia o leite, ele saindo da vaca, leite eu não esqueço, gente, que na fazenda, ali no lugar, né, onde a gente tirava o leite, que isso era corriqueiro para eles todos os dias lá, o pessoal da fazenda trabalhava ali, tinha uma prateleirinha de madeira, assim, que o pessoal deixava Toddy, Nescau, e aí eles misturavam na hora ali com o leite da vaca e tomavam, e eu achava aquilo máximo. De café, né? Exatamente. Então, assim, nossa, eu acho que criança, a gente tá falando aí das férias, falando dos nossos filhos e tudo, a gente não pode deixar morrer, né, essa questão desse contato com a natureza, de uma infância mais livre, porque hoje em dia tá tão difícil, né? E eu comentei isso com meu marido chegando aqui, eu falei assim, os nossos filhos, porque a gente vem muito pra cá também, terem a oportunidade de fazer essa... Porque quando a gente vem aqui, gente, tem uma curva, num cafezal, e você vê o céu, é uma paisagem tão linda quando chega. E eu falei assim, as crianças terem esse contato com a natureza de poder andar no meio de um cafezal, porque é raro hoje em dia, raro né? hoje em dia. E eles têm isso, assim, esse acesso, é gostoso. Assim. É um privilégio, gente. Eu acho que a nossa região, né, é um privilégio a gente poder ter acesso a isso. E eu acho que muito do que me moldou na minha infância, em tudo, foram esses momentos, assim, de ter, não sei, de ser quem eu sou, né, de uma forma um pouco mais conectada. Bastante isso. Eu penso em você, eu penso em coisas de natureza também. Acho que, assim, eu acho que eu me considero uma pessoa conectada, com algo assim maior, tanto que, assim, eu não tenho uma religião, né, não tenho uma religião propriamente dita, apesar de ter a minha espiritualidade, que são duas coisas diferentes, né, então, essa questão da natureza, eu acho muito engraçada a minha filha, assim, porque esses dias ela falou que queria uma irmã, né, ela tem um irmão, mas ela não desiste, porque ela fala que é uma irmã. Ixi, eu falei, filha, aí você não... Eu falei, se eu engravidar e vier mais um menino? Ela falou assim, não, tem que ser menina. Eu falei assim, então tá. Então você faz o seguinte, você reza aí, você pede pra Deus, pede pra natureza te mandar uma irmã, porque, né, brinquei com ela. E aí ela começou a pegar isso da questão da natureza. Então, às vezes, quando ela quer alguma coisa, ela fala natureza. Ai, por favor, faz isso, sabe? Então, assim, eu acho muito gostoso. Pra mim, foi uma infância muito feliz. E quando eu penso, de imediato me vem na cabeça essas lembranças, assim. E como eu comentei que meus pais vieram de fora para Franca, né? Minha mãe é de Uberaba, meu pai era de Jaboticabal, os dois fizeram faculdade juntos em Uberaba. Ai, que legal. Se conheceram na faculdade, e aí eles vieram para Franca. Se não me engano, os dois passaram no concurso público, não sei se, não lembro mais exatamente se foi aqui só... na cidade. Eu preciso até ver com eles essa história exatamente, mas meu pai veio... Eu não sei se foi o concurso da Santa Casa, eu não lembro mais. Eu preciso até ver com eles como que foi. Mas eles vieram a trabalho, né? Os dois conseguiram trabalho aqui em Franca. Que bom. Mas vieram sozinhos, assim, de mala e cuia, sem conhecer ninguém. É isso mesmo.
Então, não temos família aqui, né? Não tive meus avós, meus primos, meus tios aqui. Então, sempre foi muito nós quatro ali, que depois eles me tiveram meu irmão mais novo. Então, eu acho que o dia a dia deles ali, que os dois são médicos, né? Acho que o batidão de tentar conciliar o trabalho com tudo, era nesses momentos, né, de fim de semana, de feriado, de férias, que a gente conseguia ter mesmo, sabe, um momento ali de conexão muito grande, em família. Que é um momento de conexão mesmo. Vai pra natureza, é isso, é brincar na terra, é correr atrás, né? É isso. Isso transforma a gente. Com certeza. Sabe? E deixa essa infância mais rica. Isso é valioso. Eu achei interessante, você disse que os dois são médicos, e aí a Carol não quis seguir essa área. Todo mundo me pergunta isso, porque o meu irmão segue, também, que meu né? irmão também não é médico. Não? Não. Os meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso, porque eu acho que já tem meio um estereótipo, assim, né, de que médicos querem que os filhos sejam médicos, é uma coisa meio... Antes eu achava até que era uma regra, tem que ser médico e pronto, mas entrevistando os médicos aqui, gente, eu fui descobrindo que não isso é assim. Pensa bem, né? Todos têm mas tem mesmo, assim, é muito comum. Acho que talvez não é nem por uma questão de regra ou não, acho que talvez é pelos filhos verem os pais ali a vida toda, naquele caminho e tudo, né? Os meus pais sempre foram muito tranquilos, assim, comigo, com o meu irmão, nesse sentido de incentivar a gente a ser quem a gente quer ser, né? bom. Porque eu acho que é muito, né? Sempre veio muito deles, assim, essa questão de uma autonomia, né? Das nossas escolhas, né? Mas sempre com uma condição muito importante, que isso veio muito dos meus pais, que a gente tinha que estudar. E muito, assim, sabe? Para ser realmente... Para se dedicar muito aos estudos, sempre foi meio que uma condição. Essa era a regra, tipo, estude. Estude. Tanto que, né, vocês podem viver a vida de vocês, podem sair, fui fazer faculdade fora e tudo, fiz intercâmbio, mas sempre foi algo muito assim, estudem, porque é isso que vai gerar um futuro. Gerar o futuro de vocês, né? E, então, isso sempre teve um incentivo muito grande à leitura. Né? Não é à toa que sou jornalista, né? E aí, como nasceu esse desejo de ser jornalista? Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade na Unesp em Bauru, né? Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer uma faculdade pública. Sempre fui mesmo, de fato, muito estudiosa. Sempre fui mais do lado de humanas, óbvio, né? Totalmente de humanas, assim. Mas eu sempre gostei muito de escrever e eu acho que isso sempre foi bem natural, meu. Quando alguém me pergunta assim, né, nossa, como que foi essa decisão de se tornar jornalista? Parece que não foi um momento que eu decidi, parece que já foi algo que se desenhou desde a minha infância, porque realmente, desde muito pequena, eu lembro de eu escrevendo e eu tinha, tipo, uns caderninhos, assim, de poemas. Tem alguns que eu ainda tenho de eu escrever. Claro que eram poemas super assim, né, de uma criança, mas eu escrevia poemas, tinha meu diário que eu também escrevia, né, sobre as minhas questões ali e tudo. E depois, durante o ensino fundamental, eu tive um professor que me marcou muito, tanto que eu vou falar dele aqui, porque realmente me marcou muito, que foi o Alexandre, que foi meu professor de língua portuguesa. E na época, na escola, a gente tinha que escrever uma autobiografia. Né, eu tinha o quê? Sei lá, acho que eu tava na 7ª, 8ª série, então era, né, sei lá, tinha uns 10, 11, 12 anos, mais ou menos, ali. Então a gente escreveu uma autobiografia, e pra mim, e aí no final a gente montou mesmo um livrozinho, capa dura, sabe? Assim, um negócio super... E nossa, pra mim aquilo ali foi maravilhoso. Meu primeiro livro, ele super me incentivou, esse professor eu nunca esqueço, depois ele ainda me acompanhou por muitos anos, porque eu fiz aulas depois... fora, ele tinha uma escola, então, de redação e tudo, então eu fiz ainda muito tempo de aulas com ele. E depois, durante o colegial, né, meu forte era isso, gente, assim, redação dos vestibulares, isso pra mim era a coisa mais fácil do mundo. Eu amava escrever também. Nossa, era muito fácil, assim, era uma coisa muito natural minha, então... Acho que o jornalismo veio disso, assim, era algo tão natural pra mim, eu gostava muito, e além disso, sou mesmo uma pessoa comunicativa, então eu gosto muito também, né, dessa área da comunicação. Tem tudo a ver com você mesmo. Eu amo, sou apaixonada, gente, tanto que, assim, muita gente também me pergunta assim, mas você não trabalha na área de jornalismo, né, você mesmo me perguntou isso esses dias, você não tem uma vontade? Quem sabe um dia você não é minha assessora, lembra que você brincou comigo? Eu falei, nossa, quero muito, inclusive. De fato, eu não trabalho especificamente ali com jornalismo, mas, gente, comunicação, na verdade, o curso é comunicação social / jornalismo, né? A gente aprende, assim, né, o que eu aprendi na faculdade, não só dentro da sala de aula, porque
acho que uma grande vantagem que eu vejo da escola pública e tudo é a vivência, são os projetos de extensão, tem uma conexão muito forte com a comunidade. Sim. Então, assim, eu explorei Bauru, a cidade de Bauru, de uma forma que eu acho que eu nunca fiz aqui em Franca. Sério? Porque, assim, lá a gente tinha os projetos de extensão, a gente tinha que ir nos bairros fazer entrevistas, né? A gente fez revista, a gente fez programas de televisão, Nossa, tudo que legal. experimental. Então, assim, as reportagens. Então, eu explorei a cidade, os bairros, as comunidades de uma forma que foi muito rico para mim. Toda essa vivência, né? Porque jornalista é isso, gente. É estar na rua, é estar antenado, é contato, né? é conversar, né? Então, o que eu aprendi na faculdade eu levo para a vida. E hoje, como empresária, que eu acho engraçado quando eu falo isso, que ainda é um posto que eu ainda estou incorporando, mas assim, como empresária eu vejo que me ajuda muito, muito mesmo. Com certeza. Ter essa formação. Primeiro era algo natural meu, mas eu acho que a faculdade, ela forma a gente nesse sentido mais técnico, né? De uma forma para preparar a gente mais mesmo, E você se comunica muito ali nas redes sociais também, né? Também, hoje em dia através acho que... de texto, todo mundo precisa disso. E nem todo mundo tem uma facilidade como a que você tem, porque você escreve textos de verdade, gente. Vai na rede social dela, da Laborcoff, as legendas, porque é você que faz, não é? Sim, tudo são gostosas de ler. Pode ser enorme, mas você quer ir até o final. Então, assim, comunicação com propósito, acho que é isso você mesmo. Tem um talento para isso, assim, para escrever. Ai, fico feliz. Eu gosto. Feliz. Eu amo ler tudo que você escreve. Que bom. Nossa, fico muito feliz. É o melhor elogio que eu poderia receber. Ai, que bom. Carol, e aí formou lá em Bauru, e aí? Como é que foi o processo? Ficou lá algum tempo, veio para Franca? Isso, aí no meu último ano de faculdade, adivinha, né? Conheci meu marido, Pedro, que na época a gente começou a... Lá em Bauru também? Não, ele é daqui de Franca. Ah, tá. Então, assim, na verdade, eu não tinha ainda planos concretos, né? Do que eu ia fazer quando me formasse, fui meio que deixando a vida me levar ali. E quase que todos os meus amigos que se formaram foram para cidades grandes, né? São Paulo, alguns foram para Brasília, porque Brasília tem ali um polo bem forte de jornalismo. Tem bastante. Tem alguns amigos que estão lá até hoje, inclusive. Então, o pessoal foi mais para cidades maiores e eu, na época, comecei a ficar com o Pedro, a gente começou a namorar, o negócio foi ficando mais sério, né? E eu fui pro caminho mais seguro, assim, entre aspas, ali, né? Que seria voltar para Franca, né? Meus pais aqui, o Pedro aqui. Sim. Mas aí, voltando para Franca, eu me deparei mesmo com essa questão, assim, de o que eu vou fazer, né? Porque, enfim, Franca tem opções, claro, para essa área de jornalismo, mas não sei, parece que eu não é tive... tão ampla, talvez. Não, e parece que eu tive... São fases na vida, né? Muito mais simbólicas, assim, quando a gente tá escolhendo a profissão ali, a faculdade, depois quando a gente se forma, o que nós vamos fazer. Então, acho que foi uma fase mesmo ali bem importante dessa tomada de decisão, que eu pensei, não, eu quero trabalhar com a área da comunicação, mas não nesse formato de revista, jornal, né? Eu quero ir mais para a área do marketing, mas também não um marketing muito tradicionalzão, convencional, essa coisa mais da publicidade. Eu não sou publicitária, sou jornalista, né? Depois eu me especializei em marketing digital e fiz uma pós na USP Piracicaba, que foi muito boa, que me deu uma visão um pouco mais específica, assim, dessa questão do digital, porque precisava, né, gente? Isso foi há 10 anos atrás, então naquela época já tava... Não dava mais para fugir, né? Então, assim, eu acabei indo mais para esse lado do marketing, comecei eu a prestar serviços para outras empresas. Então, durante muitos anos, eu tive uma agência, que eu brinco, se chamava Comunica, que eu prestava serviço para outras empresas nessa área de comunicação. Olha que legal. Interna, externa. Então, por muitos anos, eu trabalhei dessa maneira, assim, até eu empreender. Carol, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e a gente já volta com a continuação dessa história. Fica aí que a gente volta já. Tem muita gente com um produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica. A venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo. É fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade? Eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa? Voltamos e vamos dar sequência nessa história da urgência da Carol. Conta mais então pra gente. É isso mesmo, eu gosto de falar urgência porque, assim, não era uma agência, né, gente? Era só eu mesma, assim, que fui aí pegando os clientes. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a ter uma equipe
de parceiros, né, que me ajudassem ali com a parte do design, por exemplo, que não era tanto meu forte, ou o desenvolvimento de um site. Foi crescendo. Fui montando uma equipe ali de colaboradores de uma forma, como uma rede mesmo, né, não eram meus funcionários, mas a gente foi montando uma rede, então foram 6 anos, né, desde que eu me formei, que eu trabalhei assim, fui muito feliz. Depois eu comecei a atender alguns clientes em Ribeirão, e aí foi bem legal também, porque Ribeirão já foi uma experiência diferente, assim, do que eu tinha aqui em Franca, né? E fui para essa área, né? Até que veio a pandemia em 2020. Então, assim, me formei em 2015, passei alguns anos assim. Em 2020, quando a pandemia veio em março, eu já estava grávida da minha primeira filha. Eu engravidei em janeiro, em março veio a pandemia. Então, aquela loucura toda, né? Tudo ficou... todo mundo assustou. Todo mundo com medo da pandemia Todo aqui, mundo gente. se trancou em casa e a gente, eu especialmente grávida, com muito medo. Então, realmente, eu me tranquei em casa real, assim. E apesar de eu já trabalhar meio que de home office, porque eu tinha o meu escritório ali, atendia os clientes do meu escritório, mas é online, claro que... né? Só que assim, eu ia, né, gente? Eu ia para Ribeirão uma vez na semana, atendia os clientes, ia nas empresas. Era um trabalho que tinha esse movimento. E, de repente, fiquei presa em casa, dei uma leve surtada, ou não tão leve. Todo mundo. Com tudo isso, porque ficou tudo online, as reuniões, e eu fazia muitos eventos, assim. Tinha um cliente meu em Ribeirão que foi maravilhoso, que foi a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. E a gente sempre fazia muito eventos mesmo, assim, palestras, congressos e tudo. Então, assim, ficou tudo online, e, de repente, a gente tinha que organizar um evento para 200, 300 pessoas só online, sabe? Aquelas salinhas no Zoom. E aí perdi aquele contato Ai, nossa, físico, foi muito difícil. A parte técnica para todo mundo, para quem ainda não estava acostumado, todo mundo sabe? teve que aprender, né? Foi bem, assim. E aí eu fui... Nossa, eu não sei, assim. Aí foi outro processo. Aí por isso que eu falei dos ciclos, né? Aí veio essa outra fase. Mais uma vez, que eu falei, gente... Eu não sei se eu aguento isso aqui mais, porque a gente achou que fosse 15 dias, aí foi 1 mês, aí foi 2, aí foi 3. Nossa, foi 1 ano, 2. Aí minha filha nasceu, então assim, nasceu no meião da pandemia, em setembro, ali com tudo isso. E aí eu fui tentando entender mesmo, de novo, nossa, o que é esse mundo louco? Como que nós vamos viver? A gente ficava achando até que não voltaria mais. Eu pensei em determinado momento, falei, será que a vida vai ser não vai assim voltar agora? mais ao normal, né? E aí, durante a pandemia, então... junto com o nascimento da minha filha, porque aí, a hora que nasce o filho, né, gente, a gente pensa, fudeu, como que nós vamos conciliar? Porque eu pensei assim, mesmo que a vida volte ao normal, entre aspas, né, óbvio, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter que atender os clientes, eu vou ter que ir para Ribeirão, como que eu vou fazer com a minha filha pequena? Então, assim, eu comecei a questionar tudo isso, e aí eu não sei de onde vem isso, não sei mesmo, mas eu sempre tive algo com essa questão do café, né? O café, ele sempre significou para mim a pausa, o respiro no meu dia. Eu sou uma pessoa muito proativa, muito pilhada, minha cabeça não para, eu tô o tempo todo muito... sempre fazendo alguma coisa, minha cabeça sempre a milhão. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de desligar a cabeça, ou pelo menos tentar desligar a cabeça, de descansar, de dar uma relaxada. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Inclusive, trato sobre isso em terapia, sabe? Não me permito ter esse momento de descanso. E o café, ele sempre foi, mesmo que seja 5 minutinhos. Sabe esse momento de você parar o que você está fazendo, ir ali no fogão, passar um café, ou que seja uma máquina, que a máquina é mais rápida, né? Apertar o botãozinho ali, sentar e tomar um café. Isso sempre foi muito importante pra mim, porque como eu sou uma pessoa que tem essa dificuldade... Não sei, na verdade. Talvez seja um pouco da nossa região aqui, né, gente? Porque Franca é praticamente Minas. Eu acho que talvez, agora que você me perguntou isso, me veio na cabeça. Talvez esse negócio do cafezinho da tarde, com queijo, um pão de queijo, não sei. Pode ser que tenha vindo um pouco disso, sabe? Que na casa da minha mãe é mineira, então assim, sempre tem pão de queijo, café. Então, talvez venha um pouco disso, sim. Mas essa questão da pausa, né, parece bobeira, mas sempre foi muito importante para mim, porque eram 5 minutos, mas eram 5 minutos, entendeu? Que eu conseguia me reconectar, respirar e continuar o meu dia ali, né, trabalhando e tudo. Recarregava as energias. Recarregava. E aí, durante a pandemia, teve um dia lá que me deu um negócio, com tudo isso, eu sentei um dia à noite, pus minha filha para dormir, sentei no computador e falei, deixa eu vir, o que eu quero fazer? Eu peguei umas palavras aleatórias, e aí ali no meio das palavras tinha comunicação, tinha a questão do café, tinha natureza. Fui pondo ali tudo que eu gosto, que me interessa, né? Dá pra ver se sai alguma coisa daquilo ali, né?
E aí me veio essa ideia de uma cafeteria, né? Procurei várias inspirações na época na internet, porque eu não podia ir até as cafeterias, não podia, né? Tava pandemia, Tudo fechado, né? Tudo fechado. Procurei várias inspirações, assim, de fotos, vídeos dos lugares, cafeteria de Franca, Ribeirão, São Paulo, vários lugares, salvei várias fotos, montei tipo um projetinho, assim, sabe? Do que seria uma cafeteria ideal na minha cabeça, que eu gostaria de ter um dia, só Deus sabe quando. E nesse projeto tinha, que era uma cafeteria, né, aconchegante e tal, peguei... Eu vou resgatar isso, eu vou te mandar. Eu porque quero ver. os modelos das cafeterias, gente, todos assim, com muita... As plantas, eu tô olhando aqui, era tudo assim, que trouxesse essa ideia do jardim, das plantas. E uma cafeteria que fosse como um espaço multifuncional, assim, que as pessoas pudessem se reunir e tal. Tá tudo lá no meu projeto, tá lá guardado, isso eu fiz lá atrás, em 2020 e tal. Mas era um sonho muito utópico, gente. Ela achou que era um sonho, mas era um mapa mental. Ai, se Deus, era um mapa mental, isso. Não, gente, surreal, porque aí eu vou contar, né? Porque, assim, naquela época, eu montei esse projeto e um plus... A família do Pedro, meu marido, é dona da padaria Pão Nosso aqui em Franca, que é uma padaria super antiga, tradicional, e a família toda sempre trabalhou, né, com a padaria. A padaria tem quase 90 anos, Nossa. Mas é da família do Pedro, tem quase 50. Né, os avós, que são os donos, os pais do Pedro que estão à frente. Então, o Pedro também cresceu nesse meio da padaria universo. E tudo, então também tem o plus do Pedro. E eu, que já estava na família há uns anos também, né, me veio um negócio, assim, eu falei, nossa... E se fosse uma cafeteria junto com a padaria ali, né? A gente às vezes já aproveita, monta alguma coisa pequena durante essa pandemia, porque era pandemia. Quando eu contei disso pro Pedro, pros meus pais, eles falaram, Carol, mas você tá louca, né? Porque você abriu um negócio na pandemia. Todo mundo fechando, você querendo abrir um negócio. Eu falei, não, gente, não tô falando que eu quero abrir agora, eu só tô sonhando, né? Mas enfim, todo mundo achou que era uma boa ideia, mas ficou meio, né? E eu fui trabalhando naquela ideia internamente ali, né? Tentando esquematizar alguma coisa. Até um dia que eu tive uma sacada. Eu falei assim, tá, é pandemia, mas as pessoas continuam aí com a vida. Especialmente a padaria. A padaria é como se fosse uma necessidade básica, né? Não podia nem fechar, né? Igual o supermercado, a padaria não fechou. Então, a padaria estava aberta. Nem no lockdown não fechou, né? Se eu não me engano. Teve se não me engano, foram 15 dias que fechou. Mas perto de todo o tempo que foi a pandemia, 15 dias foi muito pouco, né? Então, assim, claro que foi um desafio enorme para a padaria, porque o movimento diminuiu, claro, né? Teve os desafios, mas não fechou. Então, eu pensava nisso, né? A hora que a pandemia foi dando uma amenizada, tipo assim, 2021, ali, começo de 2021, que a gente começou a enxergar uma luz no fim do túnel, né? Eu tive essa ideia, eu falei, bom, a padaria tá funcionando, por que a gente não monta... Foi na sua casa? Eu moro do lado da padaria, né? Tem a padaria, eu moro num sobrado do lado. Isso mesmo. Legal. Eu moro num sobradinho branco que tem ali do lado da padaria. Então eu pensei assim... tem a padaria ainda? Tá lá no centro, a padaria Pão Nosso vai estar lá milhões de anos, vai estar lá mais milhões de anos. Olha que legal. Não, a padaria tá lá. Tá. Então, assim, é do lado da padaria que já era dos pais dele. Exatamente. E a cafeteria? Então, aí foi nisso. Dentro da padaria? Eu tive essa sacada da questão da cafeteria, que foi o seguinte. Eu falei pro Pedro, bom, a padaria tá aberta. Aí é assim, ó, é a padaria, a minha casa e o estacionamento da padaria na esquina. Então, todos os clientes da padaria estacionam, passam em frente à minha casa para chegar na padaria. E vice-versa, voltam para ir de novo para o estacionamento. Então, eu falei, tem um fluxo de pessoas aqui natural todos os dias que nós estamos perdendo, às vezes, essa oportunidade desse fluxo. Então, vamos abrir uma mini cafeteria na garagem da nossa casa aqui, que é coladinha na padaria, né? Que foi a cafeteria Pão Nosso, na época. A pessoa já compra um pãozinho de queijo. E já era uma demanda reprimida da padaria, porque todo mundo sempre pediu muito um cafezinho lá. Né? E não tem. É padaria mesmo, assim, tradicional. Você pega, leva para casa e vai comer em casa. Então, às vezes, tem uma fila e tal, o pessoal quer tomar um cafezinho. Então, na época, eu falei, bom, é isso. Aí eu fui pesquisar sobre isso, é um modelo de negócio que se chama cafeteria to go, que é um espacinho super pequeno, super comum, né? Fora, em São Paulo, hoje em dia tem muito, que é um negócio minúsculo, né? Um quadradinho ali que você vai... Entra, toma um café. Você nem toma ali, é os copinhos to go, você pega e vai tomando. Leva com você pro carro, pra onde você for. Então, a gente desenvolveu na época as embalagens, tudo certinho pra ser tudo muito prático. E tinha as comidinhas também, pão de queijo, tudo que você saía comendo. Era um conezinho, você já saía comendo. Então, a gente abriu a cafeteria Pão Nosso, isso foi em junho de 2021, porque a pandemia já estava um pouco menos. E como era essa ideia de não consumir ali, não tinha tanto esse problema da pandemia em si, porque você não ia consumir ali, você ia pegar e levar, né? Então, assim, foi aí que surgiu eu queria empreender com alguma coisa, eu queria ter alguma coisa que me desse um pouco mais de liberdade, porque antes
na minha urgência, eu que fazia tudo, assim, praticamente. Era muito eu. E com uma filha já ficava mais Então, aí difícil. por isso que eu pensei, eu queria um negócio que eu pudesse delegar um pouco mais as funções, né? Que eu pudesse ter uma equipe, que a gente pudesse, enfim, né? Que eu pudesse ter uma flexibilidade também um pouco maior. Então foi aí que surgiu, né, a cafeteria da Pão Nosso ali do lado da padaria, né? A cafeteria To Go. E a gente teve aquela cafeteria por 2 anos, ali do ladinho. Legal, Então, foi um tempo foi bacana. muito bom porque foi o meu início nesse mundo, assim. Eu comecei a conhecer a galera do café, que em Franca tem, tá, gente? A galera do café. Os donos de cafeteria, os produtores, né? As torrefações. Aí fui conhecendo as pessoas, Foi um fui me universo adentrando novo. nesse mundo. E quando a gente entra no universo dos cafés, gente, é apaixonante. E é um assim. pessoal unido? É, Os donos isso de que eu ia te cafeteria? falar. Eu me surpreendi com isso. Que Porque legal. geralmente Raro. pode ser que tenha uma concorrência, um negócio. Não, as pessoas me abraçaram de uma forma que eu falei, gente, mas você é meu concorrente, você tem uma cafeteria também? Não, mas não existe. É um negócio, Olha uma que área delícia. muito gostosa, Ah, gente, café puxa conversa. Exatamente. Não E é? assim, Franca é muito rica, né? É uma área a Alta Mogiana, né? E tudo, é muito rica em cafés. Então, gente, realmente tem espaço para todo mundo, porque Sim. somos uma região que exporta café para o mundo inteiro. Então, pensa, né? Então, assim, eu me senti muito acolhida nesse mundo dos cafés. Comecei aí a dar uma inventada de moda também. A gente começou a fazer alguns eventos, né? Fazer coffee break em eventos. Então, ali já começou, porque os eventos foram voltando. A vida foi voltando. Nossa, e o pessoal doido para se reunir. Doido. Aí foi um boom, né? A gente querendo reunir, fazer evento presencial e tudo. Ok. Nisso, eu fui convidada para participar de um grupo de empresários aqui de Franca que se chama BNI. Na verdade, tem no mundo conheço. inteiro. E aqui em Franca tem alguns grupos do BNI. Fui convidada para participar de um deles. Entrei no BNI como quem não quer nada. Fiquei um tempo ali no BNI com a cafeteria Pão Nosso e tudo dando muito certo. Só que eu ainda tinha dentro de mim aquela vontade daquela cafeteria lá que eu projetei, que eu pus no papel, que eu falei, não. Era algo totalmente diferente. Era algo realmente diferente, porque o to go é rapidinho, você pega e sai. Eu ainda sentia falta dessa conexão de sentar, igual nós estamos aqui, de ver os clientes sentados, tomando café com calma, conversando, felizes no meu espaço. Eu sentia falta de um espaço maior e tudo. Então, assim, eu comecei a procurar um ponto, eu e o Pedro, pra gente expandir a cafeteria. E por estar dentro do BNI, que é um grupo de empresários, fiz muitas conexões, né? E um amigo querido, que se tornou muito amigo, que é o Matheus da Mudari, ele ficou sabendo que as antigas donas da Labor Coffee estavam vendendo a Labor Coffee, né? Elas ligaram para ele e falaram, Matheus, nós estamos vendendo, você sabe de alguém? Que legal, o contato certo na hora certa. É isso, e ele já sabia que eu estava procurando uma expansão, ele já tinha me mostrado alguns pontos, então assim, eu ia meio que começar do zero num lugar, e a hora que ele, né, me falou da Labor Coffee, eu falei, não, peraí, vamos lá, marquei uma reunião, fui lá, conversei com as meninas, a hora que eu mostrei para as meninas o meu projeto, e elas me mostraram o que era a Labor Coffee, eu falei, gente... Casou, é isso. Como se fosse a mesma empresa. E a Labor Coffee, ela se inaugurou em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Foi, é verdade. As meninas, as antigas donas, coitadas, assim, foi muito difícil. Eu conversar com uma delas, foi bem puxado. Porque você abre num mês, no mês seguinte a pandemia, pensa todo o investimento, toda a dedicação de tudo, tiveram que fechar. Então, assim, foi muito sofrido para elas. E aí, enfim, deu certo. A gente, né, foi um desafio muito grande para mim, porque eu tinha uma cafeteria minúscula na garagem da minha casa. De repente, a Labor Coffee enorme, maravilhosa. Mas eu acho que é a maior que tem em Franca. Nossa, porque deve você ter tem muito todo espaço, aquele espaço né? embaixo, tem espaço em cima. Tem um andar espaço de cima. para reuniões, né, eventos. Exato. Tem um estacionamento que é muito grande, então muito esse dia a grande, gente fez uma que feira. Pode ser feito um evento também. E foi isso, então assim, foi meio que da noite pro dia, surgiu essa oportunidade, eu e o Pedro fomos Agarrou. bem assim, eu falo que a hora que a gente olha pra trás, a gente fala, meu Deus, que loucura que a gente fez. Mas assim, era realmente... Pra ser. Era um momento nosso ali, e aí logo em seguida a gente comprou a Labor Coffee lá, assinamos o contrato, não sei o que, passou 2 semanas, eu descobri que estava grávida do Oliver, do meu segundo filho. Desespero. Já estava? Não, foi na surpresa mesmo, porque eu jamais ia eu não ia planejar engravidar logo ali na hora que eu comprasse a Labor Coffee, foi realmente, hoje eu falo que foi presente de Deus real, gente, porque o Oliver, ele é um bebê, assim, a paz em forma de bebê, aquele olhinho do jeito que ele me olha, nossa, ele veio para me trazer essa leveza, eu acho, né? Essa energia boa, porque realmente empreender é muito difícil, gente. Aí na prática eu ainda tô patinando, porque realmente o dia a dia,
os problemas. É bem difícil, é muito mais difícil do que eu imaginava, na verdade. Sim. Então, eu falo que o Oliver foi um presente de Deus, sim, porque a forma como ele me ajudou a, sabe, eu respirar e eu voltar, mas ser uma mulher mais centrada, e esse amadurecimento que a maternidade traz pra gente, a empatia que a maternidade traz pra gente, também a forma como a gente olha mais pro outro e tudo é diferente. Né? Então, graças a Deus eu engravidei. Na época eu surtei, falei, eu não dou conta. E agora? Mas dei, eu gente, lembro de um vídeo de apresentação de vocês, você e o Pedro juntos, foi lá no começo. Contando da labor, contando da gestação. Da gestação, também. era isso mesmo. E naquele vídeo ali, vocês já me ganharam. Eu falei, nossa, que gostoso, assim, que casal que acho que tem tudo a ver. Porque eu já era cliente da Labor. E aí eu gostei muito do vídeo, da forma como vocês se expressaram. Eu falei, que legal. Que bom. Porque eu sou assim, igual aquele vídeo, é o jeito da Carol de ser. Mas realmente, nossa, gente, foi difícil pra mim esse processo de... Como eu brinquei, que eu adotei a Laborcoff, né? Eu não gestei e não pari a Laborcoff. Eu adotei. Era uma empresa já pronta, uma filha que já veio pronta. É claro que eu remodelei muita coisa na Laborcoff, dei a minha carinha e tudo. Então, foi um processo pra isso. Igual uma adoção. Pensa quando você adotar uma criança, ela vai chegar na sua casa com o jeitinho dela, você com o seu, até se ajeitar as coisas, né? Até todos acostumarem com um novo estilo, né? Também. Ele foi... Então, a Laborcoff foi isso pra mim, assim. Foi uma adoção, né? Foi um processo em que eu... acho que hoje, fizeram 2 anos agora, em junho, né? Que a gente comprou a Labor. Hoje eu me sinto segura de estar aqui falando, entendeu? Da minha empresa. Porque por muito tempo eu pensava, o que é a Laborcoff? Ou mais do que isso, o que eu quero fazer da Laborcoff? Porque eu olhava e falava assim, essa cafeteria é minha. Olha esse espaço, eu posso fazer o que eu quiser com essa cafeteria. Os caminhos, a forma como eu vou conduzir, os projetos, as parcerias, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é maravilhoso, mas por outro lado eu pensava, calma, você precisa pensar muito bem, então, os caminhos que você vai seguir também, né? Porque aí vem a questão da responsabilidade mesmo, das decisões. E hoje eu tô numa fase já que eu me apaixonei pela Laborcoff, né? E... É literalmente a filha, né? É uma filha. A Laborcoff é minha filha. Que delícia, né, Carol? E é um lugar, assim, que todo mundo comenta muito, gente. Eu não sei se vocês já foram lá, se já conhecem. Se não conhecem ainda, façam o favor de ir. Vai com o tempo pra curtir. Que é um lugar de uma energia tão gostosa e todo mundo comenta isso. Não tô falando isso porque a Carol tá aqui. Mas é um lugar que você quer estar lá, sabe? Tem gente que vai para trabalhar, tem gente que vai para fazer uma reunião, tem gente que vai só para tomar um café. Mas é um lugar de respiro. Eu acho que você conseguiu levar para Labor isso que você sempre valorizou fazer na sua casa, de ter essa pausa para o café, essa pausa para respirar. Era o meu propósito. Aliás, é o meu propósito. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de relato, assim. Eu adoro quando vocês me dão feedbacks, porque é realmente o propósito da Laborcoff. É ser uma espécie de segunda casa ali, sabe? Pra gente... um refúgio, né? De alguma forma ali no dia a dia e tal. Então, esse é o nosso propósito, assim. Talvez... a gente já tenha conseguido, mas eu sinto ainda que ainda precisa de mais, assim, sabe? Tá crescendo todos os dias, né? Ainda quero deixar a Laborcoff, assim, ainda mais aconchegante, ainda mais com essa energia boa. A gente tem trabalhado muito para isso, eu, a minha equipe, juntos ali, né? Todos os dias os meninos. Que atendimento é tão importante, né, Fabiola? E eu vou te falar, que equipe maravilhosa, hein? Os meninos são mesmo, gente. Não vou puxar sardinha, mas assim... Não, eles são. A gente tem que tirar o chapéu. Tem. E é muito difícil encontrar bons profissionais hoje em dia. E você, quando você não está lá também, eles fazem um belo trabalho, gente. Então, assim, parabéns pela equipe. Vamos bater palma pra eles, né, Fabíola? Porque eles são mesmo. E igual eu falei antigamente, que eu queria ter um empreendimento, uma profissão em que eu tivesse um pouco mais de flexibilidade para cuidar dos meus filhos pequenos e tal. Para eu conseguir isso, o que eu preciso? De pessoas que estão lá. Igual agora, eu tô aqui, a cafeteria tá aberta, os meninos estão lá. Então, realmente é muito difícil... delegar, muito difícil você entregar seu propósito, seu sonho, sua empresa ali na mão de outras pessoas. Então, assim, eu sou muito grata pelos meninos e a forma como eu consegui encontrando eles. Deus foi muito, muito bom comigo, porque, claro que não foi de imediato, né? Fui demorando ali um tempo até encontrar, até treinar, até a gente se alinhar e eu explicar para eles o nosso propósito. Então, é claro que tem os desafios, não tá nada pronto, gente. Tudo ainda tá em processo. Né? Mas só de eu ter saído daquele sufoco do começo, daquelas indecisões e tudo, hoje eu sinto que gente, é um caminho e eu tô na metade ali, tô caminhando. Acho que isso que é importante, a sensação de movimento, né? Sim.
Carol, a gente vai fazer um intervalo de novo, mas antes Tá. eu quero só te falar uma coisa. Semelhante atrai semelhante. E é por isso que tem dado tudo tão certo com a sua equipe. Ai, Ó, vamos para o intervalo e a gente volta já. Voltamos e agora a Carol vai contar pra gente, né, tudo que a Labor tem de tão importante para oferecer ali pra gente. Não é só comida, não é só café gostoso, gente. Tem isso? Tem. Mas vai muito além, tem tá? muito mais. É isso mesmo. Quando eu tive o meu sonho lá, meu projetinho, que eu queria um espaço multifuncional, eu escrevi essa palavra, tá escrito Olha lá. que legal. Acho que a Labor Coffee é isso, é um espaço multifuncional mesmo, porque no começo eu tinha até dificuldade de explicar o que era a Labor Coffee, de tanta Tanta possibilidade do que a Labor Coffee oferece, digamos assim, né? Então, de fato, a Labor Coffee é uma cafeteria. Então, gente, quer passar, sentar, tomar um café, sabe? Seja rápido, seja para demorar. Salada de fruta que eu super recomendo. A taça de frutas, que é a queridinha da galera, muito boa mesmo. Então, assim, tem um cardápio super gostoso. E tem a parte dos cafés especiais. Então, somos uma cafeteria especializada em cafés especiais. Então, lá todos, né, os nossos meninos são muito bem treinados, né, para explicar sobre os cafés, para oferecer o que mais vai te agradar. Temos diferentes produtores, né, parceiros que oferecem cafés ali com sensoriais diferentes, temos os diferentes métodos para servir os cafés. Então, assim, para quem é cafezeiro, é um paraíso, né? Mas, gente, seja para sentar rapidão, tomar um café, ou seja para ir com a sua mãe, sabe? Aquele momento que, nossa, mãe, vamos tomar um café, seja com amigas, né? seja com as crianças, né? Tamo lá. Hoje, a gente tem focado bastante nessa questão do business. Eu vou explicar o que é o espaço business. A cafeteria, ela tá toda estruturada, né, para que você possa ir trabalhar, seja sozinho no computador. Você pode chegar, abrir seu notebook, ficar o dia inteiro, ninguém vai te expulsar da mesa, tá? Você não tem também que ficar pedindo café o dia inteiro, Não, né? exatamente. Lá realmente é um espaço para isso, assim, para você ficar muito livre. Porque o modelo de negócio é isso. Uma coisa é a gente ir realmente num restaurante ou um lugar que não é apropriado para isso, abrir o computador e querer ficar o dia inteiro lá, né? E depende do modelo de negócio. Tem modelo de negócio que precisa de fluxo, de gente entrando e saindo. Então, assim, tudo tem o seu lugar adequado. A Labor Coffee é o lugar adequado para você trabalhar. Você pode ir com o seu notebook, passar o dia, né? Você vai pagar ali apenas o que você consumir, não tem uma taxa para você ficar, nem nada disso. Só que nós temos realmente o nosso espaço business ali, que é uma espécie de coworking, né? Então, se você quiser uma sala mais reservada para você trabalhar, nós temos, né, a opção de você ficar numa salinha mais reservada, você vai pagar um valor ali, né, para essa exclusividade do espaço. E se você quiser também trabalhar, sei lá, fazer reuniões em grupos maiores, aí nós também temos salas maiores, né, nesse sentido. Tem nosso auditório ali, cabe até 40 pessoas, então um workshop, né, algum evento que você queira fazer, um treinamento de equipe. Né? Tem todo o equipamento necessário. Exatamente. Que aí você vai, obviamente, fazer uma reserva para a gente poder, né, reservar aquele horário ali, vai pagar o valor da locação e vai ter o espaço ali. Então, é uma empresa multifuncional também por conta dos espaços, porque é uma casa grande, então a gente tem no andar de baixo ali a cafeteria, que é o salão da cafeteria mesmo. Temos a sala VIP ali, que também dá para fechar as portas e ficar um ambiente mais reservado. Lá em cima, nós temos umas mesas compartilhadas, temos o auditório, temos um espaço dos nossos mensalistas, que também temos algumas salinhas que a gente aluga fixo para as pessoas, né? Para os mensalistas, é que já estão lotadas, mas assim, tem ali o pessoal, né, que tá com a gente todo mês ali. E tem a nossa área externa, né, que ultimamente a gente tem tentado aproveitar ao máximo aquela área externa, porque é um estacionamento gigante, inclusive isso é um diferencial nosso, viu, gente? Ter estacionamento. Hoje em dia tá difícil, né, os lugares com estacionamento. É uma localização maravilhosa, a cafeteria, mas é ali bem na Avenida Paulo VI.
Pra Bem mim, no a melhor meio, avenida vai. da cidade é essa, a mais bonita. A Paulo VI. E aí, né, acaba que às vezes, pra quem vai por lá, pensa que tem dificuldade de Pra estacionar. Mas aí tem essa É vantagem. só dar a volta, né? O estacionamento é pelo fundo, que a casa atravessa o quarteirão ali. Então é só dar a volta e entrar no estacionamento pelo fundo, que é estacionamento privado. Então é muito bom porque o estacionamento é muito grande, cabem muitos carros. Então é uma facilidade ali para os nossos clientes. E além disso, a gente tem aproveitado ali o espaço de estacionamento para eventos também. Sim, Então, e que ficam lindos, né? Inclusive, gente, o coquetel de lançamento da nossa revista Senta Que Lá Vem História foi lá. E vai ser de novo agora, finalzinho de julho, vamos ter a segunda coquetel, edição, exatamente. E vai ser maravilhoso, viu? Fica muito gostoso mesmo, porque especialmente o horário que foi o coquetel, que é fim de tarde, Nossa, que fica o céu lindo de a Franca luz, é tão né? bonito, né? O céu lá é muito bonito, então aquele pôr do sol e tal. A gente já fez casamento lá, que Olha aí que legal. a hora que você separa os espaços e decora fica muito bonito, porque a cerimônia foi lá e a recepção também. Então a gente montou uma mesona com as opções de café da manhã, foi um café da manhã, ficou super bonito. A gente recentemente fez uma feira, que foi o Brechó Day. Ah, eu vi, vocês A 8ª edição do Brechó Day, as organizadoras fazem cada vez um lugar diferente. Esse ano foi na Labercoff, foi maravilhoso, assim, a gente montou tendas no estacionamento inteiro. Aí teve as lojistas dos brechós, né? E foi o dia todo, um sábado o dia todo, e aí a gente montou um cardápio específico que o tema foi junino. Nossa, então nós, legal, né, essa parte nossa da Labercoff, a gente montou um cardápio gostoso junino, teve quentão com café. Então, assim, eu acho muito legal de falar essa questão dos nossos espaços ali, que dá pra fazer quase que de tudo, gente. Quase até que de aniversário tudo. infantil. Aniversário, a gente faz aniversário dos meus filhos, tipo, eu faço de lá. Férias, uma vez você comentou, não? Então, eu não fiz, mas meus projetos são esses, aquelas, né? Fazer uma colônia de férias lá no estacionamento dá super. Mas o aniversário dos meus filhos eu faço lá, monto brinquedo inflável, sabe? Então, assim, é muito versátil. É um espaço ali que dá pra fazer desde coisas mais de trabalho mesmo, até essa parte mais de lazer. E tudo muito personalizável. Os cardápios, a disposição das mesas e dos espaços ali, né? É tudo personalizável, de acordo com o que vocês querem. Olha, eu quero fazer um café da manhã, ou quero um almoço, quero um café da tarde, jantar. A gente faz muitos eventos à noite, por exemplo, de representantes, né, comerciais, assim. A gente faz muito dessa área da saúde, olha que legal, assim. Não sabia. Representante comercial, por exemplo, de remédios, né? Eles fazem muito, assim. Então, a gente recebe muita turma de médicos ali à noite, né? Que é o representante monta o evento para os médicos. E à noite é um outro clima. Olha Não legal, é um gente. outro clima que fica na cafeteria. Então, versatilidade total, dá para fazer de tudo, personalizado, com os nossos diferentes ambientes. A parte também que eu acho legal de falar, além dos eventos, é o ambiente lá, por ser muito gostoso, né? Dá para fazer fotos e vídeos profissionais. Sim, e fica lindo, né? A gente tem recebido muitas empresas procurando, assim, nossa, eu posso tirar umas fotos, né, do ambiente e tal. Porque, de fato, né, acho que o piso de madeira, o climinha que tem a cafeteria, você já toma um café, já ambienta uma mesa de café ali. Não, tudo é bonito, assim, qualquer lugar que você pare para tirar uma foto, fica bonito. As fotos e os vídeos do evento que a gente fez da revista ficou lindíssimo. Perfeito. E aquela luz do pôr do sol natural ali, né? Muito lindo. A Labercoff é tudo isso, gente. Então, assim, e além de tudo, a gente faz tudo mesmo com muito carinho. Eu adoro fazer essa parte dos eventos. Os meninos meus lá todos, né? A gente gosta muito porque sai da rotina, né? Sim. Evento é gostoso, porque sai daquela coisa um pouco mais... Conhecer um monte de gente diferente, Conhecer gente nova, receber gente nova na cafeteria. Acho que aquele dia do coquetel você deve ter visto eles, assim, meio que deslumbrados, né? De receber vocês e tudo. Então, a gente gosta mesmo, é uma coisa que a gente faz com muito carinho, porque é muito especial. Cada evento é muito especial. Pensa um casamento. Quando a gente fechou mesmo esse casamento, eu falei, gente, é um dia inesquecível na vida da pessoa. Então, tem que ser mesmo muito gostoso. Né? Nós vamos fazer um agora também no segundo semestre, nesse formato lá, já tá tudo fechadinho. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente faz com muito carinho, porque o lançamento da revista vai ficar pra história, gente. Ficou, né? E foi lá na minha cafeteria, então eu fico muito honrada. A Carol me abraçou. Do nada veio essa ideia... dentro de pouco tempo, né? E ela abraçou a ideia e falou, vamos fazer, quero fazer. E saiu tudo tão perfeito. Foi maravilhoso. Gente, de verdade, ficou muito melhor do que eu esperava. Cheguei lá, na hora que eu vi tudo, falei assim, Carol, me surpreendeu. Eu esperava algo tão simples, tão assim. De repente, ela fez algo que ficou grandioso, né? Foi vocês muito de parabéns, vocês se entregam de coração. Não, mas é porque a gente gosta. Quando a gente faz o que gosta, né? Não é que é fácil, tem os problemas. Eu sempre gosto de trazer um pouco pra realidade também, porque às vezes a gente gosta tanto que a gente dá uma romantizada, assim, a gente tava até falando disso.
Os problemas existem, mas assim, eu acho que gostar do que a gente faz é o princípio, né, ali. Claro, com certeza. Então, a Labor Coffee é isso, é um monte de gente fazendo o que gosta, né? Por isso que dá tão certo. É, juntos, Carol, sempre juntos. Você acredita que o nosso tempo já acabou? Não acredito. Não tem segundo round, gente? A gente Amanhã? senta aqui e passa assim, ó, o tempo Voa. acaba, gente. Boa. Você tem alguma mensagem que você quer deixar pra quem tá assistindo a gente? Que missão difícil, uma mensagem. Acho que eu vou ir nessa linha do que eu tava falando aqui agora, sabe? Acho que deu pra perceber que eu tive fases na minha vida, né? Sim. De descobertas e redescobertas. Durante muito tempo isso foi um problema pra mim, um peso. Tipo assim, eu não sei o que eu quero direito, Será é que eu como tô se eu no tivesse caminho certo, perdido não? e tal. Eu acho que nós somos múltiplos, todos nós somos múltiplos. A gente não gosta de uma coisa só. A gente não é uma coisa só, uma pessoa só. Nós temos nossas versões. Então, acho que a gente pode se permitir um pouco mais, né? Abraçar essas versões, Sim. esses gostos e ir tentando encontrar o nosso caminho, porque é único, o nosso caminho é único. Às vezes a gente se espelha nos outros, é muito legal a gente poder se inspirar. Mas o nosso caminho é só a gente que trilha. Então, que a gente possa ser mais a gente, que a gente possa ser feliz mesmo com as adversidades, né? Porque é nelas que a gente cresce. E que a gente possa ser feliz no simples mesmo, assim, sabe? É no dia a dia, não é? É na risada dos nossos filhos, é no cafezinho que a gente toma. No pouco, né? No pouco. É isso. Que lindo. E é sobre isso, né? É sobre isso. Carol, muito obrigada. Fiquei Eu muito que feliz de receber agradeço, aqui de Fabíola. verdade. Foi uma honra e um prazer muito grande pra mim. Vai ficar na minha história esse Ai, que dia. bom. Viu? Obrigada. De Obrigada. coração. Gente, é isso. E nós vamos ficando por aqui. E até o próximo. Senta que lá vem história. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Tem muita gente com produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica, a venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo, é fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade? Eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa?